Paz do Senhor, irmãos. Amém? Motivo de muita alegria, podemos estar reunidos para adorar, glorificar, exaltar, bendizer ao nosso Deus que é eterno, maravilhoso e que se faz presente neste lugar. Amém? Abra sua Bíblia juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso 35. Enquanto os irmãos procuram, eu quero assim louvar a Deus por cada mãe que aqui está, parabenizar, como a nossa irmã Adriana França já nos antecedeu. Dia das Mães é todo dia, né? Mas glória a Deus que hoje considera-se o Dia das Mães, porque tem muita história mal contada, mal interpretada, muita discussão que se resolve nessas datas. Então, eu creio que essa data também é uma data de arrependimento, uma data de arrependimento de mal entendido entre mãe e filhos, filhos e mães e assim sucessivamente. Quero externar todo o meu amor e gratidão a todas as mães que aqui estão, nossas irmãs que têm nos coberto de oração, são nossas mães ali na oração, na intercessão. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que Deus abençoe grandemente a sua vida, uma mãe super especial para nossas filhas. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Deus abençoe tia Carla, minha mãezona. Muito obrigado por tudo. Quem achou? Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Nós vamos ler somente o verso de número 35. E depois nós vamos ler capítulo de número 5, verso de número 1. Prometo que eu vou ser rápido. O pastor falou que vai ter aí uns mistérios, né, para acontecer ainda. Não quero tomar muito tempo, mas eu quero dizer aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu iria estar ministrando lá em Provérbios, né, na palavra que Lemuel escreve, homenageando a sua mãe, né, a mulher virtuosa, quem achará, o seu valor excede o de rubis. Só que o Espírito Santo aqueceu muito o meu coração para estar falando nisso. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, amém? Capítulo 4, verso de número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Toda a igreja, passemos para o outro. Passemos para o outro. Mais uma vez, passemos para o outro. Capítulo de número 5, verso de número 1, somente a parte A, diz assim a poderosa palavra do Senhor. E chegando ao outro, e chegaram ao outro, e chegaram ao outro. Larga a sua Bíblia no banco, por favor. Larga a sua Bíblia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus é o seu GPS. Ele não falha no caminho. Você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Aplauda Ele em nome de Jesus. Poder se assentar. Meu coração está alegre, irmão. Desde ontem eu não pude estar no culto, mas eu acompanhei o culto. Eu vi a palavra que o nosso irmão presbítero Joab ministrou aqui, de forma muito positiva. Deus encheu meu coração. E quando nós vemos hoje a missionária Judeni trazendo aquela saudação, eu falei: Jesus, como o Senhor é lindo. Encheu meu coração. Desde o momento que nós chegamos aqui, os louvores da harpa, a igreja já estava contagiada com a presença do Espírito Santo. Isso é bom. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Marcos, ele é considerado, o livro de Marcos, um dos 3 evangelhos sinóticos. Está inserido o livro de Mateus, de Marcos e Lucas. E por que sinóticos? Porque muito conteúdo ali é o mesmo. E uma dessas passagens é essa, que tanto Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas, eles descreveram. Só que quando nós falamos de evangelho, dos 4 evangelhos, eu sempre costumo dizer, irmão, isso daí os irmãos que me conhecem já viram eu dizer isso, que é como se fosse um prédio. O Evangelho de Jesus é como se fosse um prédio de 4 lados.
E aí você pega 4 escritores, 4 redatores, e você manda cada um deles detalhar esse prédio. O prédio é o mesmo, mas os detalhes são diferentes. Os detalhes são diferentes. Os 4 evangelhos é isso. Jesus, ele deu a oportunidade de cada um narrar de forma diferenciada, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo propósito, sem que viesse se divergir. Não tem divergência alguma entre os 4 evangelhos, todos eles se conversam de forma harmônica. E quando nós olhamos para essa passagem, tanto em Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas, nós vamos ver que Jesus, ele está ensinando, uma grande multidão está juntamente com Jesus. E aí a Bíblia diz que chega um deteriorado momento, Jesus, ele vai olhar para os discípulos, ele já cansado, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quando o homem, ele teve as mesmas necessidades que nós, passou frio, fome, sede, necessidades fisiológicas todas. A Bíblia diz e fala que Jesus em tudo, ele foi provado, em tudo. Então, como homem, ele em tudo, ele foi provado. Mas eu acho interessante que Jesus, ele está ali com a multidão reunida, alguns barcos estão à praia. E aí agora ele olha para os discípulos, pastor, e diz: olha, passamos para o outro lado do mar. O pastor Luiz, mas a missionária Rosane tiveram o privilégio de navegar nesse mar, mar de Genezaré, de Tiberíades, ou mar da Galileia. Ele era um lago muito extenso, muito grande, e é um lago muito extenso, muito grande, aproximadamente 21 quilômetros de extensão, por 14 quilômetros de largura. E é interessante que esse mar, ele fica abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele é rodeado de montes, de montanhas. Nós temos ali um dos maiores montes, Montes Hermon, os montes de Logã, todos ao redor do mar da Galileia. E é interessante que o pastor já mencionou aqui que quando ele estava lá navegando, há um horário para navegar nesse mar, não é qualquer hora da noite que você pode entrar. Por quê? Porque vem o vento gelado do Monte Hermon e se mistura com o ar quente da Galileia e torna-se grandes tempestades. Mas o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que Jesus, ele dá ordem e diz: olha, passamos para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus, ele está no barco, na polpa do barco, e na polpa do barco é onde fica o leme é o que dá a direção do barco. Os discípulos estão remando e Jesus está no leme. Os discípulos estão trabalhando e Jesus está na direção. Uma coisa aqui que eu já quero abrir os parênteses e dizer para minha e para a tua vida: não importa o quanto você tem trabalhado, o importante é que Jesus está na direção do seu barco. Jesus está na direção, e aí a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade naquele lugar. Lembra que aproximadamente, não, vamos dizer que pelo menos 4 dos discípulos eram pescadores: André, Pedro, João e Tiago, pelo menos 4. Felipe, ele morava pela redondeza ali de Genezaré, de Tiberíades, mas não se confirma que Felipe era pescador, mas pelo menos 4 nós podemos afirmar que eram pescadores. Então conhecia muito bem, pastor, todo aquele mar, todo aquele lago. E é interessante que agora se levanta essa grande tempestade. A Bíblia diz que os discípulos ficam com medo. E a Bíblia diz agora que eles vão correndo até Jesus e diz: mestre, nós estamos perecendo, faça-nos alguma coisa, mestre. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele se levanta, acalma a tempestade, acalma o vento, e ele vai olhar para os discípulos e vai fazer: porque estão tão tímidos, homens de pouca fé.
Presta atenção no algo que eu vou dizer aqui para você. Jesus não está preocupado com o vento. Jesus não está preocupado com o mar. Jesus não está preocupado com a água. Ele está preocupado com a sua fé. E Ele está dizendo hoje, como vai a sua fé? Porque o vento pode se levantar, mas se você tiver fé, pode ter certeza que Jesus vai se levantar ao seu favor. Passamos para o outro lado. Eu confesso que há momentos da nossa vida que o vento bate forte, sim ou não? Há momentos da nossa vida que o vento vem ao contrário, parece que nós vamos capengar, parece que não tem mais jeito. Eu estava conversando com a minha esposa por esse dia e eu falei, esse vento que nós passamos foi um vento tão difícil, mas Jesus estava conosco. Os irmãos sabem, perdemos o meu sogro pelo Covid, minha sogra com Covid, aí minha sogra é curada, minha cunhada é internada, é entubada, glória a Deus, ela saiu, no dia que ela saiu, minha sobrinha é internada. Eu falei assim, Jesus, aí tem mistério, aí tem alguma coisa. Só que nós estamos trabalhando, mas quem está no controle é... E eu vim aqui com a palavra de Deus para alguém aqui hoje. Eu vim aqui cheio de Deus para dizer para alguém que esse vento, essa tempestade, esse levante que se veio contra a tua vida, não vai parar, não vai fazer você retroceder, mas você vai continuar caminhando para a glória dele, porque hoje Jesus está se colocando de pé ao favor de alguém aqui. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, Elton, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou entender que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso consolador, que Ele é aquele que nos fortalece, que Ele é aquele que nos resgata. Eu vou entender que Ele é aquele que salva, é aquele que liberta. Eu vou entender que Ele é o Deus de guerra, o varão valoroso. Eu vou entender que Ele é o Yeshua HaMashiach, o Messias prometido. Eu vou entender que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a brilhante estrela da manhã. Eu vou entender que Ele é aquele que está conosco nos momentos de dificuldade, mas também no momento de bonança. Eu vou entender que Ele é o meu amigo, companheiro, e que Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Eu vou entender que Ele é quem aquece, aleluia, o meu ser no frio, e também é aquele que tem sombra fresca e água para mim no deserto. Jesus é o que você precisar que Ele seja para você hoje. Se você está precisando de socorro, Ele é o teu socorro. Se você está precisando de ajuda, Ele é a tua ajuda. Se você hoje passou o dia todo chorando porque o teu filho, a tua filha não olhou para você, mas se preocupa não, porque Ele é o teu consolo. Ele te abraça hoje e Ele diz, você não está sozinha. Passamos para o outro lado. Quantos estão querendo desistir na metade do caminho? Quantos estão largando mão daquilo que Deus colocou na tua mão e disse, não desista. Mas o vento veio e você desistiu. O vento veio e você retrocedeu. O vento veio e muitos olharam para você dizendo, olha, você não vai conseguir, você vai parar. E realmente você fez isso. Mas eu tenho uma notícia do céu para alguém aqui. E a notícia essa é, bate a poeira, dá a volta por cima. Porque Jesus hoje vai tomar pela tua mão. E você vai chegar do outro lado. Vai chegar. Vai chegar. Olha para o teu irmão e diz, você vai chegar. E sabe o que eu acho lindo? Que quando chegar,
Muitos vão olhar, pastor, e vai dizer, como você chegou? Sabe o que eu acho lindo? É que quando você chegar, muitos vão dizer, mas era para ter morrido, era para ter desistido. Eu não suportaria esse vento que você suportou. Quantas noites você passou chorando, achando que o teu filho ia para as drogas, achando que a tua filha ia se perder. O palco já estava armado, a plateia já estava assim, para bater palma. Mas você chegou do outro lado. Ai, Jesus, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão que eu vou profetizar na vida de alguém aqui, meu filho. Você não vai parar, você não vai desistir. Jesus está te dando auxílio, suporte, socorro e estratégia para você chegar do outro lado, diz o Senhor. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a graça aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse ambiente, Elton. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabe por quê? Porque tem gente que veio hoje achando que era o último culto dele. Tem gente que veio hoje achando que era o último culto na Piratininga, dizendo, eu não vou mais para lá, acabou, não tem mais jeito, já era, não tem mais o que eu fazer. Jesus não olha para mim, o pastor não olha para mim, mas Jesus está dizendo, ei, se eu vi Davi no deserto, imagino que eu não estou vendo você aqui. E sentindo um grande temor, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus dá ordem ao vento, Jesus dá ordem ao mar, a tempestade cessa, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Só que o propósito maior de Deus não era mostrar o teu poder para os discípulos, era fazer eles entender que o poder está lá no começo, lá na palavra, passe para o outro lado. A promessa que Jesus fez na tua vida, não foi que a sua vida seria um mar de rosa, e que você não teria problema, não. Ele não mentiu para ninguém aqui. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia diz, quando passares pelo fogo eu estarei, e quanto aos rios eles não te submergirão, enquanto a água, ao fogo nada pode te queimar, porque eu estarei contigo, diz o Senhor. Jesus, ele não disse, Deus, ele não disse que nós não iríamos passar, mas ele diz, quando você passar, eu vou estar contigo. É por isso que se nós olharmos para a palavra, vai estar no plural. Ele não vai dizer, vai e passa para o outro lado. Ele vai dizer, passamos para o outro lado. Sabe o que ele está dizendo com isso? No meio desse vento, eu não te abandonei. Eu estou com você, filho. No meio desse vento, eu não te abandonei. Entenda isso, eu vou repetir aqui. Porque ele está dizendo, no meio desse vento, eu não te abandonei. A todo tempo eu estava do seu lado. Eu acho lindo quando Elias foge. E aí a palavra do Senhor diz que Elias está dentro da caverna. Presta atenção nisso. Elias está lá dentro da caverna, pastor. Agora me engano, agora só tem eu, não tem mais profeta, acabou tudo. Aí a palavra de Deus diz que ele espera a movimentação de Deus, no vento, numa tempestade, no trovão. Mas Deus vem numa brisa suave para Elias. E ele diz assim, Elias, o que tu fazes aqui? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Você está achando que você está sozinho nesse deserto. Você está achando que você está sozinho no meio desse mar. Você está achando que você está sozinho no meio dessa prova. Aí ele olha para Elias e diz, Elias, o que tu fazes aqui? Se Elias estivesse sozinho, ele ia dizer, Elias, o que tu fazes aí? Mas ele diz, Elias, o que tu faz aqui? Eu estou aqui do seu lado, Elias. O que você está fazendo aqui?
O seu momento de parar não é agora. O seu momento de parar não é agora. O seu momento de desistir não é agora. Não é esse vento que vai te parar. Não é essa tempestade que vai te parar. A palavra de Deus hoje é isso. Deus está falando de forma simples aqui, mas eu já estou vendo o coração aqui se alegrando, chorando na presença dEle, porque está entendendo que você está no meio da prova, no meio do vale, no meio do deserto, no meio dessa aflição, achando que todo mundo virou as costas para você, mas Deus está dizendo: eu estou contigo, meu filho. Eu não te abandonei, eu estou contigo. Se coloque sobre os pés em nome de Jesus. Pastor, pode chamar a Natália aqui? Natália. Oh, glória. A Natália vai louvar. Você vai pôr a mão no seu coração agora. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Você sabe qual é o deserto que você tem enfrentado. Você sabe qual é o deserto, a aflição, a luta, a prova, o desespero que você tem enfrentado. Quem sabe o vento na sua vida é o desemprego. Quem sabe o vento na sua vida é o casamento que está chacoalhado. Quem sabe o vento na sua vida é o divórcio que já está batendo a porta. Quem sabe o vento na tua vida é o não que você tomou quando você foi passar na prova da faculdade ou do Enem, e aí você foi reprovado, e aí você acha que você não tem mais capacidade para entrar lá. Quem sabe a tempestade na sua vida é o fim de um relacionamento de namoro ou de noivado. Quem sabe o fim na sua vida foi a porta que se fechou, o mantimento que faltou. Mas como já foi mencionado aqui hoje, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que multiplica. E Deus, Ele está dizendo hoje aqui ao meu coração: eu vou fazer o sobrenatural na vida de alguém aqui. Ei, se prepara, porque você saiu da tua casa, estava até faltando alguma coisa, mas Deus vai te surpreender, diz o Senhor dos Exércitos. Põe a mão no seu coração e adora Ele. Adora Ele.